Abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 21. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Versículo 33, que diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então respondeu os judeus: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Disse Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falavam com eles. E respondendo, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Poder sentar, irmãos? Bom, Jesus fez aqui uma parábola comparando com os acontecimentos sobre a vida dos judeus e sobre o que Deus tinha feito, dado aos judeus a responsabilidade de eles ensinarem o povo. Os lavradores maus eram eles, não é? As pessoas que eles mataram, no caso aqui que Jesus contou, que enviou homens, para receber dos frutos, Então, eles se apoderaram de uns, mataram uns, apedrejaram outros, e assim eles fizeram. E por último, o dono da vinha enviou o seu próprio filho, e eles então o mataram. Jesus estava falando que isso ia acontecer, porque os lavradores eram os judeus, eram os sacerdotes, eram os escribas, os fariseus, eram os principais dos sacerdotes, o sumo sacerdote, todos eles estavam envolvidos nessa vinha, e eles eram trabalhadores maus, porque eles maltratavam as pessoas, não ensinavam corretamente, por causa de dinheiro, por causa de posição, eles abandonaram o ensinamento correto, e então o que eles faziam? Eles ensinavam erradamente. E introduziram também, junto com as leis de Deus, muitos usos e costumes deles, que eles criaram, que eles inventaram, que não tinha na lei de Deus. E Jesus contou essa parábola, e citou para eles o que está escrito. E nós vamos ver onde Jesus, citou essa passagem. Não leste, A pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a principal pedra da esquina. Bom, a pedra da esquina, antigamente, nas construções, uma enorme pedra se colocava na esquina da obra. Era a pedra principal que sustentava. Era como os alicerces de hoje, que nós colocamos nos 4 cantos, nas 4 esquinas da obra. Então, Jesus estava se referindo sobre ele.
que ele é a pedra do ângulo, a pedra angular do ângulo, né? Ele, na verdade, é a base da nossa construção, da nossa vida. Ele mesmo citou aquela passagem que outro dia nós falamos, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vou comparar o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha é ele mesmo, ele é a pedra principal, né? Ele é a pedra verdadeira. A Bíblia toda fala de Jesus, tanto os profetas, não é? As profecias, falando de um grande livramento, falando que Deus iria futuramente levantar Davi, ia levantar um renovo, tudo é referente a Jesus. E muitas outras profecias referentes a Jesus. Nos Salmos também falam muito de Jesus, que muitas pessoas não conseguem entender, né, as palavras que são usadas comparando com Jesus, né? As histórias de Davi, as histórias dos reis, muitos homens do passado, eles foram representantes do Senhor Jesus, como Sansão, Moisés, Davi, Daniel, José. Então, e aí vai, sabe, irmãos, muitos mesmo representando o Senhor Jesus. E nós temos recebido de Deus o entendimento para passar para os irmãos, como que no Velho Testamento a Bíblia vem falando de Jesus. Na verdade, Jesus, ele é o assunto de toda a Bíblia, não é? Não tem outro que o Pai tenha dado tanta ênfase, tanta, assim, vou dizer assim, importância, não é? Porque Jesus, no livro do Apocalipse, no capítulo 1 ali, ele diz assim: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A palavra alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego. O alfa é a primeira letra, como equivalente ao A. Ômega, né, é equivalente ao nosso Z, que é a letra final. Então eu sou o alfa e o ômega, quer dizer que a obra do mundo começou com Jesus e vai terminar com ele, porque ele vai julgar todas as nações. Glória. Aleluia. E quem fez o mundo foi Jesus, o Pai. Jesus foi o responsável em fazer tudo. O Pai deu a ele esta obra. Está escrita em Colossenses, está escrita em Evangelho de João, capítulo 1. E assim nós sabemos, né, que a Bíblia diz lá em Gênesis: façamos o homem. Está no plural, façamos. Deus não estava só. Ali estava o Filho agindo segundo a ordem do Pai. Então, Jesus é o assunto principal da palavra da Bíblia inteira. É Jesus. Tanto é que ele tem um nome. Está lá no Apocalipse. Pelo qual ele se chama a Palavra de Deus. Mas ninguém tem tanta honra na Bíblia senão Jesus. E é tão forte isso, e é tão sério, que o próprio Jesus diz: quem não honrar o Filho, não honra o Pai. Nem adianta. Podem inventar qualquer outro assunto, mas a Escritura fala. Agora eu vou mostrar as profecias a respeito dessa pedra angular e o que os apóstolos me falaram sobre ela. Eu já vou adiantar algumas coisas, né? O fundamento dos apóstolos. Paulo fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Irmãos, o fundamento que os apóstolos aplicaram, ensinaram, né? Não é Pedro, não é João, não é Paulo, é Jesus. E o fundamento que os profetas também, não é, ensinaram e falaram é Jesus. É Jesus. Então nós vamos mostrar essas passagens para os irmãos, que a palavra de Deus diz aqui, né? Vamos para o Salmo 118, né? Vou marcar aqui, Salmo 118, né? Versículo 22. Esta Bíblia aqui tem uma folha tão fininha, às vezes me atrapalha, mas os irmãos vão tendo paciência e nós vamos abrir. Salmo 118, versículo 22. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. 23. Foi o Senhor que fez isto. Esta pedra aqui é Jesus, tá? Então, aonde está falando de Jesus? Não fala o nome de Jesus, mas as palavras, né, comparativas a Cristo. Está falando dele. Por exemplo, essa aqui, a pedra que os edificadores rejeitaram. Os edificadores eram judeus. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim que Jesus, ele veio para os seus, ou seja, veio para os judeus, porque Jesus era judeu. Ele veio para os seus, mas os judeus, o rejeitaram. E isso é que está escrito aqui, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina.
ela se tornou-se a pedra principal. Em Daniel, no capítulo acho que 1 e 2, né, onde Nabucodonosor tem um sonho em que uma pedra é cortada e derruba a estátua pelos pés, e aquela pedra pequena que foi cortada, né, ela se transforma na terra um grande monte, um monte que encheu toda a terra. Aquela pedra é Jesus. Então, quando vocês veem, não está falando de Jesus no Velho Testamento. O Velho Testamento todo fala em Jesus. Agora tem que saber entender. Por exemplo, Jó é figura de Cristo também. Assim como Jó recebeu tudo em dobro aqui, Jesus também foi recompensado em dobro do céu, da glória que ele tinha antes. Então, são muitos assuntos referentes a Jesus, e você não vê nenhum assunto referente a outro santo, é só Jesus. Outro dia eu citei para os irmãos e mostrei também em Atos, né? O Senhor falou através de Moisés. Moisés disse: o Senhor levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Não é? E os apóstolos entenderam isso e anunciaram para os judeus nas suas épocas, né, sobre esta profecia, que referia-se a Jesus. Não a outro santo, só Jesus. Então aqui diz, né? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. E foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este aqui é o dia que fez. Que dia é esse que fez o Senhor? É Jesus, viu, irmão? Não é sábado nem domingo, como muitos. Os evangélicos levam isso aqui para o domingo. E os adventistas para o sábado. Este está falando de Cristo. Este é o dia. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a vida, ele é a verdade, ele é o dia eterno. Isso aqui é uma revelação. Vê se vocês guardem, nunca esqueçam disso aqui, para ninguém enrolar vocês. Este é o dia que fez o Senhor. Não está falando de sábado, nem de domingo, nem de segunda-feira, nem de terça. Está falando da eternidade, porque lá na eternidade será um dia eterno. Aleluia. Tanto é que a Escritura chama Jesus de a resplandecente estrela da manhã, estrela da alva. Não é Antônio, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Edivaldo, nem ninguém. É Jesus. Por quê? Ele é a resplandecente estrela da manhã. Quando o dia raiar para nós na vida eterna, não haverá noite, nem uma tarde, nem uma semana, nem um mês, nem um ano, nem 1000 anos. Haverá um dia só. Nós vamos estar um dia só no céu. Mas é um dia eterno. Glória a Deus. Eterno, sabe o que é isso? Aleluia, não terá treva, não terá escuridão. Então este foi o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Não é no sábado não, é nem domingo não, é em Jesus. Este é o dia. Jesus é o nosso dia. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal pela qual nós vivemos. Nós devemos construir nossa vida nos ensinos dele. Fazendo isso e obedecendo, nós estaremos seguros do temor do mal e da condenação do inferno. Porque em Jesus nós estamos seguros, em Jesus nós estamos salvos, não em denominação, assembleia, católica, batista, metodista, wesleyana, mas em Jesus, porque religião nenhuma pode salvar, mas Jesus salva. Se você construir sobre os ensinamentos dele, você estará seguro. Glória a Deus. Até se viesse uma perseguição do nosso país e acabasse com as igrejas, não é? Todo aquele que permanecer firme na obediência ao Senhor, mesmo que sem congregar, na hora certa Deus vai tirar aqui da terra. Vai levar no arrebatamento. Isso poderá acontecer perto do arrebatamento, nós ficarmos sem a nossa liberdade de cultuar e louvar a Deus. Mas o Senhor conhece os seus. Ele conhece os seus pelas suas atitudes, pelo coração, pelo amor que a pessoa tem. Irmãos, eu sou um desses, que mesmo que acabe as religiões, os cultos, eu no meu coração vou continuar adorando e servindo ao meu Senhor Jesus, o Rei da Glória. É? Ainda vamos para uma outra passagem, eu estou marcando aqui, né, para não perder, não é? 1 Coríntios capítulo 3, 11. 1 Coríntios 3, 11. É depois de Atos. Atos vem Romanos, aí vem Coríntios. 1 Coríntios 3, 11. Os irmãos, são passagens que falam sobre esta pedra angular. Eu quero que os irmãos assim fiquem atentos, porque é tão maravilhoso, sabe, irmão? Nós estudamos a palavra e agora estou estudando com os irmãos aqui em Pernambuco, no interior, na casa do nosso irmão João, na cidade de Araripina,
no distrito de Lagoa do Barro. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aqui, 1 Coríntios 3:11, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento ou alicerce, tá, irmãos? Além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode pôr outro. Irmãos, não existe outra base, outro fundamento para garantir a nossa vida eterna. Só Jesus. Quem salva é Jesus. Outro santo não salva, outro ser não salva, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Então ele é o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. Quem colocar outro fundamento vai se ver com Deus e não vai dar a salvação para si mesmo nem para ninguém. Será uma mentira, porque qualquer que se apegar, né, a outros santos, a outro Deus, mais do que a Jesus, perderá a salvação da condenação do inferno. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que só Jesus pode dar ao homem a vida eterna, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a vida eterna, Ele é o dia que nós devemos se alegrar nele, só Ele, a Bíblia fala só dele. Então o apóstolo disse aqui que ninguém pode pôr outro fundamento. E na verdade tem muitos fundamentos aí, muitos ensinamentos baseados em história, baseado no que a igreja tem ensinado. Existem doutrinas que são fundamentos, né? São bases, são alicerces que os homens criaram e não foi Deus. Não é tirado das escrituras sagradas. E as pessoas, sem examinar as escrituras, seguem sem questionar, sem verificar se está certo. Quantas pessoas viveram a vida inteira, desde criança, ouvindo um monte de ensinamento e nunca foram despertados para pesquisar nas escrituras se aquilo estava certo. Mas isso não aconteceu comigo. Porque desde novo, quando eu comecei a servir a Jesus, eu comecei a questionar-me a mim mesmo e a pesquisar nas escrituras. Depois comecei a questionar os pregadores, se o que eles ensinavam, aonde que estava escrito. Eu tinha muita coragem, porque era Deus me levantando. Eu queria realmente conhecer a verdade. E Jesus queria me levantar para essa obra dos últimos dias. Porque a nossa congregação, tanto no Rio de Janeiro, quanto aqui em Pernambuco, não tem nome, rótulo de denominação. Porque o nome que nós levamos é Jesus Cristo e esse crucificado. Aquele que morreu, Deus o ressuscitou e vivo está. Com provas infalíveis, porque ele cura em nome dele, ele repreende demônios em nome dele, ele transforma os corações em nome dele, aleluia. Mas em nome de ninguém, nem em nome de João, em nome de Pedro, de Antônio, de Maria, ninguém é transformado. Somente no nome de Jesus. A pessoa experimenta uma transformação que vem de dentro. Porque somente de Jesus saiu o Espírito Santo. O Espírito Santo não saiu de mais ninguém, só de Jesus. O Espírito Santo sai dele para aquele que crê e o transforma. Essa é a evidência de que só Jesus salva, de que de Jesus sai o Espírito Santo. É como, por exemplo, não adianta nós tentar apanhar a energia do sol ou do ar. Tem que vir lá da hidrelétrica, de onde tem a fonte, e vem pelos fios e faz as lâmpadas acender. As lâmpadas somos nós, vamos dizer assim. E nós acendemos quando o Espírito Santo de Deus, quando a energia que vem de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, entra em nós e nos transforma. Nós não mudamos sozinhos. Ninguém muda sozinho, sabe? O crente hoje, um verdadeiro cristão, ele serve ao Senhor porque verdadeiramente ele tem o Espírito Santo que o ajuda na transformação, na mudança, no sentimento, no amor, no carinho. Sozinho a gente não deixa as coisas desse mundo, a gente não deixa mesmo. É uma prisão, existem muitas prisões, até vou qualquer hora fazer um estudo sobre libertos por Jesus. Tem na internet, mas é tão bom nós estudarmos essas coisas, reestudar com os irmãos, não é? Os irmãos abram também em Isaías 28. Isaías 28, versículo 14 em diante. Isaías, o livro de Isaías. Isaías também fala sobre o Messias, sobre a vinda, usando outros nomes, mas é tão maravilhoso, sabe, irmãos? Porque a palavra de Deus no Velho Testamento está pregado o evangelho que muitos pastores e irmãos não conseguem entender, não é? Mas é muito maravilhoso, porque é o Espírito que nos dá entendimento, não é? Isaías 28,
Eu estou com um pouquinho de dificuldade, que eu estou com a nova Bíblia aqui, e ela tem uma folha grudada uma na outra, é fininha demais. Não é? Acharam, irmãos? Amém. Versículo 14 até o 18, que diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar, aleluia, o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra, aqui é Jesus de novo, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por eles. Irmãos, vocês imaginam o que é o dilúvio do açoite? Quando passar. É isso que Deus me revela, irmãos. Isso aqui é uma profecia. Deus nos tem dado revelações profundas. Talvez vocês possam calcular, mas não é uma revelação que Deus pode dar para vocês. Eu faço a pergunta. Vocês podem adivinhar, tentar calcular. Mas vou dizer uma coisa para vocês. São revelações que o Espírito traz dentro da nossa mente. Né? E o dilúvio do açoite, como eu estava falando hoje, agora há pouco, é o que eu falei para ela. Deus é que revela dentro da mente. Não é algo que eu faço, que eu calculo e fico pensando. Eu leio a Escritura e fico meditando. Senhor, o que é isso? Vem na minha mente, isso é assim, assim. O dilúvio do açoite. Quando o dilúvio do açoite passar, será anulado o concerto com a morte e com o inferno. Isso só vai acontecer depois da grande tribulação. O dilúvio do açoite é a grande tribulação. Porque o dilúvio de água já passou, agora virá o dilúvio do açoite. Por quê? Os judeus só vão se convencer que Jesus Cristo é a pedra de esquina, que Ele é o Messias, e outras religiões só vão se convencer que só em Jesus pode receber a salvação depois da grande tribulação. Glória. Que agora está todo mundo ainda escolhendo, temos paz, podemos plantar, colher, podemos casar, ser dado em casamento, mas de repente Jesus vem, a grande tribulação ela vai ser um açoite que o mundo nunca presenciou, que nunca receberam. Então, essa é uma profecia. Quando passar o dilúvio do açoite, então o concerto dos judeus e de todos aqueles que ainda estão no pecado, com a mentira e na falsidade, o concerto com a morte, com o inferno vai ser anulado. Porque a grande tribulação vai fazer os homens sentirem tanta vontade de ver Jesus, principalmente os judeus e quem ficar aqui dos escolhidos, né? Eu estou falando do povo de Deus. Porque essa profecia aqui não é para os ímpios, essa é uma profecia para o povo que tem rejeitado a palavra do Senhor, o povo judeu. E os crentes evangélicos que ficarem aqui na grande tribulação. Todos os cristãos que ficarem na grande tribulação por falta de santidade vão dar muito valor. Então vai cumprir aquela palavra que o profeta diz. E assim diz o Senhor: dias virão em que haverá fome, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E correrão como vagabundos de um mar até outro mar, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Então os homens terão muita sede de saber essas coisas aqui. Isso que vocês estão ouvindo essa noite aqui, muitos irmãos têm vontade de saber. Até os irmãos lá da nossa igreja no Rio estão com saudade das pregações. Porque Deus nos dá essas coisas justamente para os irmãos entenderem, guardar, marcar na Bíblia, estudar de novo. Não é acabar o culto hoje aqui, vocês não olhar mais o que vocês estudaram hoje. Ir para casa, fazer o estudo de casa. Rever o assunto. Marcar lá as irmãs, os irmãos têm um caderninho. Elas vão anotando todas as passagens, depois vão rever tudo em casa. Por isso que as irmãs lá estão bem afiadas na palavra. Porque é isso que nós incentivamos. Marca, irmão, não tenha vergonha. Não é? Tem irmãos que ele não quer mostrar que não sabe. Ele
já sabia nada. Nós temos que ser humildes. Senhor, me ensina. Eu não tenho muitas coisas que eu não sei. E eu peço ao Senhor, me instrui. Me ensina, Senhor. Me revela o que eu não sei. Como está lá em Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, essa é uma palavra aqui muito gloriosa. Então aqui está falando, meus irmãos, de Jesus. E está falando do que o Senhor vai fazer. Porque Paulo diz que o último inimigo a ser destruído, a ser aniquilado, será o quê? A morte. Então, quando passar o dilúvio do açoite, né, será anulado o conserto com a morte e com o inferno. Então, só depois da grande tribulação, em que Cristo vem para reinar aqui, e os judeus que sobreviventes que verem Jesus vindo no céu com grande poder e glória, vão chorar de alegria e ao mesmo tempo de vergonha por ter rejeitado tanto tempo o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, irmão, nós não podemos rejeitar a Jesus. Ele agora é muito poderoso ao lado do Pai. Ele não é esse Jesus que as pessoas estão botando aí, magrinho, com aquela cara de coitadinho no crucifixo, né? Jesus é um ser glorioso, como Paulo viu, uma luz gloriosa, como João viu no livro do Apocalipse. Vejam a história do apóstolo Paulo, como ele encontrou com Jesus e caiu por terra, porque o brilho, a glória era tão forte, era tão poderosa, que o apóstolo ficou cego na hora, aleluia. Glória a Deus, glória. Aleluia. Já João pôde ver o brilho de Jesus no seu rosto, né, e os seus pés como latão polido, porque ele estava em espírito. Mas na carne ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele ia ver o brilho e ia cair por terra também, aleluia. Mesmo assim, ele diz que foi coisa tremenda, que os olhos do Senhor Jesus saíam, oh glória a Deus, fogo, aleluia. Da sua língua, da sua boca, uma aguda espada de... Aleluia. É totalmente diferente, já não é mais aquele Jesus que as pessoas viram aqui em carne. É um ser glorioso, poderoso, com autoridade. É o Filho de Deus, o único verdadeiro Filho de Deus. Nós somos adotivos, como nós já estudamos com meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E eu desmarquei aqui minha Bíblia. Nós estávamos no livro de Mateus, né? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela tem assim, sinceramente, irmão, nos ensinado coisas gloriosas. Então a Bíblia, ela vem falando de Jesus em muitas passagens, né? Falando do Filho de Deus, como é importante a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque na verdade ele é o fundamento dos apóstolos. Os irmãos viram que nós falamos lá, né? Que tanto Isaías como no Salmo, falando de quem? De Jesus, falando da pedra, a pedra angular, a pedra preciosa, pedra aprovada, diz a Bíblia, é uma pedra aprovada. Jesus, ele foi aprovado. Então, o ensinamento que Jesus trouxe verdadeiramente, né, no que o Pai lhe mandou sem ele errar, sem transgredir. E na verdade, não todo aquele que seguiu os mandamentos do Senhor tem a sua vida como uma casa construída sobre uma rocha. Sobre uma rocha. É isso que Jesus, na verdade, estava ensinando. Mateus 21. Então, era isso que Jesus estava assim, passando para as pessoas, que eles precisavam crer nele. Ele disse lá em João 14, crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Porque ele disse que ele e o Pai era um, ele estava fazendo o que o Pai lhe mandou, então era um só. O que Jesus fazia era o que Deus queria. Então, era uma união perfeita. E Jesus orou a Deus lá em João 17, querendo também que o Pai fizesse isso com os discípulos. Pai, que eles, Pai, sejam um, Pai, como nós somos. É aí que nós entendemos esse negócio. Jesus é o mesmo Deus. Não, ele também é Deus, mas ele não é o Pai. E ele também é Pai para nós. Porque, na verdade, ele tem o Pai dele, que é Deus, o Criador. E ele também, como seu Pai, ele trouxe para nós o mesmo amor, a mesma mensagem. Era como se Deus estivesse na terra, porque quem via Jesus, via o Pai, porque ele fez exatamente o que o Pai lhe ordenou. Foi isso que ele disse para Felipe. Felipe, acredite que o Pai está em mim e eu estou no Pai, Felipe. Acredita, Felipe, ao menos pelas mesmas obras. Viu o que eu faço? Eu faço exatamente o que o Pai iria fazer. Então, era isso que ele estava ensinando. Ainda, irmãos, Efésios 2,
Efésios 2, glória a Deus, irmão. Irmão, esse assunto é tão maravilhoso, porque Jesus tem que ser pregado, tem que ser mais anunciado pelos evangélicos, sabe? Eu acho que o povo fala muito pouco de Jesus. Eles falam muitas mensagens sobre prosperidades, sobre bênção, sobre curas. Nós temos que falar sobre a importância do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nas Escrituras, não é? A Bíblia dá muitos nomes a Jesus no Velho Testamento, vocês sabiam, irmãos? Nomes diferentes, como sabão do lavandeiro, não é? Fogo do ourives, não é? Glória a Deus. Irmãos, acharam Efésios 2? Amém. Versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus mora em nós através do Espírito Santo, pois o Espírito Santo traz de Deus o seu amor, o seu poder. O Espírito Santo, Jesus e Deus, eles trabalham tão unidos como se fosse um. Então quem tem o Espírito Santo tem Jesus e tem Deus dentro de si. É algo maravilhoso. Bom, então o apóstolo Paulo fala aqui aos irmãos de Efésios, a igreja que estava em Éfeso, a respeito do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, fundamento dos apóstolos. Sabe que tem gente que acha que os apóstolos têm fundamento deles próprios? Não. O fundamento dos profetas, nada deles. O que eles anunciaram? Eles anunciaram um dia de redenção, eles anunciaram um libertador, eles anunciaram a vinda do Espírito Santo, eles anunciaram a vinda do Messias, como Isaías, como Daniel, Jeremias e outros profetas, Joel. O que eles anunciaram? Eles anunciaram a salvação, um dia de libertação, um dia de vingança, o dia da grande tribulação, o dia do juízo, tudo referente a Jesus. Então qual é o fundamento que os apóstolos e os profetas apresentaram para o povo? Jesus. Qual o assunto que os apóstolos trataram entre o povo? Jesus. Agora, se eles ensinassem outra doutrina, era fundamento deles. Então, quando nós lemos aqui, fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que quer dizer isso? É Jesus. Paulo não diz, nós não lemos lá na outra passagem, ninguém pode pôr o qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então, quando fala assim, fundamento dos apóstolos, né, qual é o fundamento da igreja de vocês? É Jesus. Qual é o fundamento que o pastor Edivaldo está pregando aqui em Lagoa do Barro? É Jesus. Qual é o fundamento que eu tenho pregado na internet? É Jesus. Não falo em dinheiro, não falo em prosperidade, não falo nada que venha persuadir as pessoas, ou a mim, ou a ideia da religião, ou a igreja local. Eu quero persuadir as pessoas a Cristo, como Paulo fez também no seu tempo, falando aos Coríntios, em capítulo 2, ele disse quando foi ter aos Coríntios, aos irmãos, quando ele foi estar com eles lá, né, por um tempo, ele disse assim, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não usei de sublimidade de palavra para que a fé de vocês não se apoiasse no homem, na sabedoria humana. Que maravilha! A intenção deles era que as pessoas se apegassem a Jesus. Irmão, que coisa boa! Hoje nós encontramos religiosos chamando a pessoa para ir para a igreja dele. Ele fala da igreja dele, da atividade da igreja dele, o que a igreja dele faz, aonde tem cura lá na igreja dele, que lá não acontece isso, que lá tem saída não sei para onde, que vai o cantor lá. Quase não fala de Jesus, e tem uns que não fala de maneira nenhuma da palavra de Deus nem de Jesus. Fala da igreja. Então essas pessoas estão persuadindo as pessoas a irem às suas igrejas e não a Cristo Jesus. Nós queremos persuadir as pessoas que Jesus é o seu alvo, é o seu Senhor, é o amado de Deus. Jesus, aleluia, é aquele que nos amou de tal modo que não se importou que apanhasse, sofresse, fosse cuspido, levasse soco e bofetada, e ali ele gemeu, e ele disse ainda na cruz, Pai, perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo.
se realmente não sabiam. E Jesus cheio de amor, Jesus cheio de amor. Deus, claro, Deus é fogo consumidor, mas Deus é amor. E quando as pessoas ferem o amor, meu irmão, é como ferir a vida e amar a morte. Por isso que está escrito em Provérbio: os que me deixam amam a morte. Provérbio diz: os que me deixam. Quem é que está falando? Os que me deixam amam a morte. É Jesus. Ele é a vida. Ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós lemos lá em Provérbios: os que me deixam amam a morte. Os que pecarem contra mim violentará sua própria alma. Imagine que quando a pessoa peca, faz mal a si mesmo. Então não adianta pecar. Se aborreceu, tá nervoso, tá nervosa, não aguenta ficar em casa, não aguenta trabalhar, não aguenta só. Não vá pecar, porque você vai violentar a tua própria alma. Depois vai chorar mais amargamente. Então, faz bem a ti mesmo. Serve a Jesus, porque Ele é vida. E quando servimos a Ele, a vida dele vem para nós. É algo maravilhoso. Eu entendo isso. Quanto mais você toma banho, mais você refresca, mais limpo fica. Então, por isso que Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É algo maravilhoso. Se essa luz, eu já falei isso para você, estiver bem longe, ela não consegue nos iluminar, porque nós é que estamos afastados dela. Ela está num lugar. Ela está aqui. Essas luzes estão aqui. Se nós nos afastarmos, nós vamos ficando mais escuro, não é isso? Tanto é que nós olhamos aqui uma árvore que está lá do outro lado, não dá para enxergar, porque ela já está no escuro. Mas se nós aproximarmos aquela árvore de lá para cá, perto da luz, ela vai aparecer. Assim somos nós. Se nós não já chegarmos mais a Deus, ao Senhor Jesus, a glória dele, a luz dele, vem mais sobre nós. E nós sentimos a presença do Senhor muito melhor. Aleluia, glória a Deus. Essas maravilhas, irmãos, essas coisas maravilhosas. Não é? Ainda quero mostrar para os irmãos Romanos 10, 4. Olha, irmãos, eu confesso que eu preciso parar para estudar, porque verdadeiramente, não é? Verdadeiramente a palavra de Deus, ela tem nos, assim, mostrado muitas coisas. Como essa Bíblia aqui é nova, eu boto referências que, quando os ladrões levaram a minha estava uma espada afiada. Agora eu tenho que ajeitar essa daqui também, porque essa aqui não tem as referências e me ajuda muito. Romanos 10, versículo 4, que diz assim: palavra do Senhor nosso Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para encerrar, irmãos, o fim de tudo é Jesus. Então Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é tudo, como tem um hino. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Então Jesus é tudo na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória, glória.